Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. O Atlético Goianiense venceu a equipe do Juventude pelo placar de 3-1 e foi de virada. Os gols do jogo. O primeiro é marcado no primeiro tempo aos 22 minutos com Rodrigo Soares. Ayrton empatou para o Atlético aos 13 minutos da etapa final. Wellington Rato, 5 minutos depois, virou para a equipe do Atlético 2-1 e Léo Pereira, aos 40 do segundo tempo, fez o gol da vitória. Com detalhe, no jogo, aos 36 minutos do primeiro tempo, quando estava 1-0 para a equipe do Juventude, o Atlético chegou a desperdiçar um pênalti com o capitão Marlon Freitas batendo e o goleiro César da equipe do Juventude fazendo a defesa. Com esse resultado, o Atlético está fora da zona de rebaixamento. Craque Tim, a sua análise dessa vitória do Atlético de virada? André, uma vitória muito justa, principalmente pelo segundo tempo. No primeiro tempo, o Atlético teve dificuldade no início no sistema de marcação, deu muito espaço para a equipe do Juventude. O Juventude, além do seu gol com o Rodrigo Soares, aos 22 minutos do primeiro tempo, conseguiu uma finalização com o Oscar Ruiz, que a bola acertou a trave, ele num golpe de vista mal feito pelo goleiro Ronaldo, mas no segundo tempo não. No segundo tempo o Atlético beirou a perfeição. Foi outra equipe. A mudança do técnico Jorginho fez muito efeito no intervalo, o Ayrton entrou muito ligado, o Atlético conseguiu, com a expulsão do William Matheus, logo no início, ali aos 5 minutos do segundo tempo, crescer muito na partida e aí foi acumulando chances. Conseguiu fazer os seus 3 gols e errou pelo menos mais uns 6. O Wellington Rato teve mais 2 oportunidades, Turim teve uma oportunidade, Marlon Freitas acertou a trave, Jorginho acertou a trave. Então, diante da produtividade que o Atlético teve no segundo tempo, o resultado ainda ficou barato para o Juventude. Então, uma vitória muito justa para o Dragão. Os melhores e os piores do Atlético nessa vitória por 3-1 do Dragão. O pior, eu vou ficar com o Luiz Fernando. O Luiz Fernando é um jogador que ainda não se encontrou nessa volta pro Dragão. O primeiro tempo dele muito apagado, muito sumido, realmente não apareceu no jogo, deixou a desejar mais uma vez. E os melhores, para mim, disparado o Ayrton pelo gol, pela assistência do terceiro gol, pela maneira que ele entrou muito ligado no intervalo da partida. E eu vou dar mais 2 jogadores aqui como destaque. Para mim, o Jefferson jogou muita bola, é um jogador que eu critiquei muito desde quando estava no Goiás, mas agora sim está encontrando um ótimo futebol no Dragão e para mim fez uma baita de uma partida. E também Marlon Freitas, mesmo errando o pênalti, para mim o Marlon fez uma baita de uma partida, deu assistência pro gol do Ayrton logo no início do segundo tempo, conseguiu acertar o travessão, foi um jogador que cadenciou o jogo, não fez aquela partida brilhante como a gente já viu o Marlon fazer, mas diante da cobrança em cima dele sempre é muito grande e hoje para mim ele não sentiu o gol, ele teve personalidade, o pênalti que ele errou, ele teve personalidade e continuou muito bem no jogo e para mim também foi um dos destaques, mas o grande destaque sem dúvida nenhuma eu fico com o Ayrton. Eu concordo com você, Tim, principalmente em relação ao Luiz Fernando, assim, o destaque negativo do jogo, entre os piores da partida. A titularidade dele já tem que ser repensada. O Atlético ele vem mantendo a mesma escalação inicial nas últimas partidas, os últimos 3 jogos, mas o Luiz Fernando não está merecendo ser titular da equipe do Atlético. O Ayrton, pela bola que ele jogou hoje, ele tem que ser titular da equipe rubro-negra. Principalmente o que ele fez no segundo tempo, né? Sendo, assim, uma das peças mais importantes nessa virada do Atlético. Eu considero aí o que você colocou aí dos principais jogadores, né? E eu até coloco o Churim. Mesmo tendo errado o gol, ele é um cara que, se você notar no primeiro gol, ele participa da jogada, né? Ele desvia, ele faz ali o pivô. Ele é um jogador que praticamente não erra passe, né? Ele, na hora que ele recebe, ele toca rápido, ele dá fluência na jogada. Falta caprichar na finalização, né? Pra consagrar de vez, né? É o que a gente mais cobra do atacante, né? Mas realmente ele é muito participativo, ele é muito guerreiro. Espírito daqueles argentinos mesmo, ele briga, ele luta, ele incomoda, precisa caprichar na finalização. Pra mim, assim, André, fora o Luiz Fernando, que pra mim ficou devendo e devendo muito, não apareceu, ninguém foi muito abaixo. Gostei do Baralhas, pra mim o Baralhas foi bem, o Jorginho teve a participação dele importante, mas eu destaquei esses 3 aí, principalmente o Jefferson, pelo tanto que eu já tinha criticado e hoje realmente ele merece muito os elogios, porque vem jogando
chegando cada vez mais. O Ayrton foi o principal jogador nesse segundo tempo, que mudou a cara do Atlético, e o Atlético conseguiu fazer essa virada fantástica. E o Marlon pela personalidade. Para mim, o Marlon não estava mal no jogo no primeiro tempo, erra o pênalti, é criticado, estava sendo vaiado pelo torcedor atleticano, muito para mim, diante desse pênalti errado, e por alguns jogos que ele não conseguiu fazer tão bem no passado, mas depois ele teve personalidade e para mim fez um grande segundo tempo, sendo fundamental nessa virada também. Craque Tim, e agora na quarta-feira, 7 da noite, estádio Antônio Ascioli, tem o jogo de ida da Copa do Brasil, da fase oitavas de final. O que esperar desse confronto? Até porque agora a situação fica invertida, né? Dia desse era o Goiás que estava fora do Z4 e o Atlético no Z4. Agora a situação está invertida. O Atlético sai da zona de rebaixamento e é o Goiás que entra. Quem está mais preparado para esse jogo? Eu vejo um Atlético mais inteiro. O Atlético está com as peças todas praticamente à disposição do técnico Jorginho. É um time que mostrou hoje, mais uma vez, principalmente no segundo tempo, uma produtividade ofensiva muito grande, criou muitas jogadas. Óbvio que o Juventude teve um jogador a menos, mas mesmo assim a gente não pode tirar o mérito do Atlético. O Atlético criou demais. Peca ainda um pouco na finalização, mesmo assim ainda conseguiu fazer 3 gols no segundo tempo, mas chega mais inteiro. O Goiás, para mim, tá jogando no limite. O técnico Jair Ventura, diante de vários problemas que tá acontecendo, principalmente de lesão, vem conseguindo extrair o máximo desses jogadores. Hoje jogou com vários garotos e o time enfrentou o Corinthians lá, você já comentou, teve as dificuldades, teve os erros da arbitragem que prejudicaram o Goiás, mas diante desse clássico, por mais que é um clássico muito equilibrado, eu vejo o Atlético um pouco à frente diante dessa situação. É um time mais inteiro hoje do que o Goiás. É isso aí, próximo jogo do Atlético, então, nesta quarta-feira, 7 da noite, estádio Antônio Ascioli contra a equipe do Goiás pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético só joga no outro final de semana, no próximo final de semana, melhor dizendo, contra a equipe do Ceará fora de casa.